Começamos mais um Frente a Frente. Hoje aqui conosco o professor Rafael Viana, ele que atua na Faculdade de Tecnologia de Alagoas, é professor de administração da FAT e está aqui juntamente conosco para falar sobre as condições que levam ao sucesso ou ao fracasso das empresas. Eu agradeço antecipadamente ao professor por estar aqui conosco e comecemos justamente pela condição número 1. As empresas, no geral, elas se estruturam, né, mas esquecem de contratar um profissional da administração para fazer o trabalho que normalmente é feito pelo dono da empresa. Como o profissional vê essa atitude? Gorete, é uma realidade que nós encontramos não só no cenário regional de Alagoas, mas em todo o ambiente nacional, né? De fato, todo empreendimento que irá se iniciar suas atividades precisa se ter um planejamento. E nesse momento, o papel do administrador é de extrema importância, porque ele tem uma visão ampla de como funciona o mercado, principalmente nas áreas mais específicas que a empresa irá trabalhar. Então, de fato, que precisa ter o papel de um administrador, um gestor de formação, que irá auxiliar ao desenvolvimento dessas atividades dentro de um mercado que é extremamente competitivo. Pois é, e nesse aspecto do mercado competitivo, quem sai ganhando são as empresas que adotam a prática de contratar um administrador? Eu acredito que quem sai ganhando são as duas partes, tanto a empresa como o consumidor. A empresa porque ela vai ter uma mão de obra qualificada, que vai ter esse profissional desenvolvendo todas as suas capacidades técnicas adquiridas da academia, e o consumidor porque ele vai receber um atendimento de qualidade, um produto de qualidade e, consequentemente, irá ter o processo de fidelização desse consumidor com a empresa. A gente sabe que um dos principais calcanhar de Aquiles no mercado é o atendimento. É fato que o que faz o consumidor e a sua empresa consumir o seu produto ou seu serviço, além de ser a qualidade do seu produto e serviço, é o atendimento. Então, a partir do momento que há um gestor de formação dentro de uma empresa, orientando, dando todas as estratégias necessárias, ambas partes irão sair ganhando nesse mercado extremamente competitivo. Além do conhecimento técnico, o administrador ele tem que dominar as habilidades também técnicas, né, e humanas para promover esse relacionamento que vai propiciar o bem-estar aos colaboradores nas organizações, nas empresas. De fato, quando nós estamos em academia, costumamos falar para os nossos alunos de administração de que não adianta só você ter a teoria. Por isso que nós trabalhamos muito com os nossos alunos de administração as visitas técnicas, para eles terem conhecimento da realidade do mercado, em campo, para eles conhecerem as empresas e identificarem possíveis problemas para ser solucionados. Então, quando nós trabalhamos e atacamos logo de frente esses problemas que, às vezes, dentro da organização, por já estar naquele costume, naquele vício, não consegue... Círculo vicioso. E não consegue identificar aquele problema, nessa simples ação da academia, junto com as empresas, levando esses alunos, eles têm essa realidade de como é que funciona na prática os problemas e a vivência das organizações. Ter o administrador, a empresa que ter o administrador, é a garantia, por exemplo, de otimizar investimentos, recursos numa época de crise econômica que vivemos? É de grande importância, porque o administrador, em toda a sua trajetória acadêmica, ele vai aprender a trabalhar com a quantidade de recursos que aquela empresa tem. A gente sabe que existem empresas de pequeno, médio e grande porte. Então, a empresa de pequeno porte, ela vai ter aquele recurso limitado pela sua realidade. Então, quando um administrador entra nessa empresa, ele tem que dar todo o suporte de acordo com aquela estrutura que a empresa proporciona, a fim de ele trazer soluções criativas nesse mercado que é extremamente competitivo. Pois é, e isso vale para qualquer empresa que
que possa, por exemplo, uma microempresa, ela tem a condição de fazer a contratação de um administrador? Tem e deve. O que a gente comenta muito em sala de aula com os nossos alunos é que as pessoas sendo desligadas, perdendo vínculos com as empresas, está surgindo a oportunidade de novos negócios. Né? Eles pegam suas indenizações e começam a trabalhar em startups, pequenos negócios. Empreendedores. Assim, melhor a gente consegue ver em toda a nossa cidade a quantidade de food truck que vem, digamos assim, crescendo na nossa região. E isso é resultado de pessoas empreendedoras. Agora, boa parte desses empreendedores, eles não têm a visão de um administrador. E é obrigatório dar certo, para o negócio dar certo. Exatamente, porque o administrador ele não pode ter a expertise daquele negócio, mas ele tem a expertise de gestão, porque independente qual tipo de empresa, a administração funciona de uma única forma. É como se fosse a matemática. A matemática é uma ciência exata. Na administração, só vai diferenciar o segmento que a empresa irá atuar, mas é de grande importância que tenha um administrador, nem que seja para início, ajudar no seu planejamento, como deve se iniciar, trabalhando como um fluxo de caixa deve funcionar, quais são os recursos que aquele empreendedor irá precisar para aquele crescimento e se manter nesse mercado, quais são as dificuldades regionais que essa empresa pode ter durante esse período das atividades. Então, são essas visões que o empreendedor, por mais que ele conheça o seu negócio, ele não tem por não ser um administrador. Por isso, a importância desse profissional dentro das empresas. Qual é o perfil de polivalência nessas atividades exigido de um administrador, de um profissional? Olha, a gente comenta muito com os nossos alunos de administração, que o administrador ele precisa ser extremamente criativo. Né? A modernização ela é constante. Então, se o empresário não tiver atento a isso, que na grande maioria ele não fica atento, cabe o administrador estar auxiliando nesse sentido. Dentro da administração existem várias áreas. Então, a gente costuma falar que não tem como o administrador abraçar o mundo. Né? Então, ele precisa se dedicar, ter foco numa das áreas que a administração trabalha, seja marketing, logística, recursos humanos, administração financeira. E dentro desse segmento da administração que o egresso ele pode estar trabalhando, irá auxiliar na empresa que ele está sendo contratado. Digamos que eu e você, Gorete, vamos montar um negócio. Você entende de gastronomia, eu não entendo, mas eu entendo de gestão. Então, eu vou me juntar com você e nós iremos dizer, olha, Gorete, para poder termos resultados positivos, precisamos ter uma estrutura organizacional para que daí a gente venha desenvolver nossas atividades. E aí eu vou adequar esse planejamento com as suas especificações. O que você aprendeu ou o que você já sabe de gastronomia, né? Independente qual seja a área. Então, é muito importante que o administrador ele seja criativo. Pois é, e quando há uma sociedade ou mesmo uma empresa deliberadamente colocada por uma única pessoa, a meta, o objetivo declarado é o lucro. E como até mesmo para efeitos jurídicos, para a empresa não se prejudicar na sua formatação jurídica, o que inicialmente tem que ser feito? Olha, é recomendado que esse empreendedor ele tenha um auxílio de um administrador, né? Caso ele não conheça algum administrador próximo, ele pode também estar se dirigindo ao Sebrae. O Sebrae é um grande parceiro para essas pequenas empresas, essas startups que estão tendo esses primeiros passos para dar toda essa orientação. Digamos que o empreendimento ele chega a trabalhar até 60 mil ano. Então, ele vai se enquadrar no empreendedor individual, né? E aí ele vai ter todo o seu respaldo, ele vai ter direito a ter um CNPJ, todos os recursos que uma empresa irá precisar para funcionar no seu negócio. Então, a partir do momento que ele tem essas orientações, ele vai estar respaldado não só juridicamente,
né, com os seus funcionários, mas também com seus clientes, né, levando em consideração que haverá uma troca de serviços e ambas as partes precisam ter esse respaldo jurídico. Pois é, e nesse contexto ocorre, eu falei antes, quando as pessoas se juntam para fazer uma sociedade comercial, elas visualizam, a meta delas é obter lucro, não é? Mas ocorre que nem todas as empresas são bem-sucedidas, correspondem, logo nos primeiros meses, elas na verdade vão para o sentido contrário, elas vão à falência. E nesse contexto, eu levantaria aqui, pelo que eu pesquisei, a importância de um administrador nesse processo seria, por exemplo, utilizar, minimizar, otimizar e maximizar. São 3 conceitos que, na prática, como é que a gente pode visualizar na gestão de uma empresa que está sendo administrada por um profissional da administração? Vale ressaltar que sempre que inicia um negócio, o seu retorno, dependendo do seu segmento, ele é a médio a longo prazo, né? Muitos empresários, principalmente aqueles que não têm a orientação de um administrador, eles se iludem que a partir do 6º mês, todo o dinheiro que está entrando no negócio é o lucro. E muitas vezes não é. Muitos empreendimentos, quando se iniciam, possivelmente eles pegam o capital de instituições financeiras, né? Financiamentos. Então, ele tem uma carência para poder quitar aquele, digamos, investimento, o empréstimo. Que resultou no investimento da empresa. Sendo que ele precisa fazer uma gestão de que todo o capital que está entrando, ele precisa pagar todos os seus custos operacionais, inclusive esse investimento, esse empréstimo, por mais que a carência ainda não tenha sido efetivada. Então, a partir do momento que não segue essa regra, fatalmente, todos os recursos que a empresa está recebendo, sendo mal administrado, vai fechar as empresas. Pois é, né? É justamente nesse período que não apresenta o lucro desejado que as pessoas, os empreendedores, eles vão ao desespero, né? Eles querem o lucro sem saber que o período não é para ter lucro, é para criar uma condição para investimento. Todo o empreendimento ele tem seu período sazonal. Então, aquele empresário que tem o seu gestor de formação, ele vai saber quais são as estratégias que serão adotadas nesse período sazonal. O período sazonal é quando a empresa, o movimento, ele cai. Então, possivelmente, quando o movimento cai, ele precisa ter os seus recursos internos capazes de suprir as suas necessidades, né? Então, por isso, da importância do planejamento. Pois é, no planejamento, ocorre que, diante dessas dificuldades, que ainda estão no período, que não chegou ao período de oferir lucros, as empresas tomam algumas medidas que vão de encontro justamente ao seu objetivo, que é prestar um serviço de qualidade ou vender um produto dentro de uma condição também de boa qualidade. Como se observa esse comportamento? Digamos, o lucro deve estar estimado para surgir em um ano. Em um ano, o empreendedor está preocupado e, de repente, ele faz cortes na sua empresa nesse período. Isso é fatal para a empresa ou não? Sim, de fato, é extremamente perigoso esses cortes. A partir do momento que um empresário ele faz desligamento de funcionário, o custo é muito elevado, né? Então, ele fez um planejamento durante aquele período para ter sua lucratividade, né? Porém, ele faz esses cortes de funcionário. Então, o que ele esperava de receber, ele vai ter que quitar os débitos com os funcionários que ele está desligando. Então, vamos àquela velha máxima, né, que alguns economistas defendem. A primeira medida na crise não é promover demissão. Não, de fato. Isso contraria a lógica, né, do que a empresa está passando no momento, né? Na verdade, precisa se estudar, por isso da importância do administrador, para ver como que ele vai trabalhar com aqueles recursos reduzidos, a fim de manter os seus funcionários. Até porque se ele não tiver funcionário, como é que ele vai prestar seu serviço para o consumidor, né? Recentemente eu fiz uma pesquisa e
Maceió está na 32ª posição das cidades empreendedoras a nível Brasil. Esse resultado é extremamente perigoso, porque mostra que nossa cidade não tem ainda digamos assim, um engajamento para empreendedores. Então, foi feito um comitê, que esse comitê começou a estudar algumas variáveis que fazem com que esse empreendedor tenha essa dificuldade, né? Então, a partir desse momento, é feito um estudo, junto com administradores e algumas instituições, inclusive a FAT faz parte desse comitê, e conseguimos identificar alguns problemas para poder auxiliar esses gargalos. Então, a partir do momento que nós damos essas informações para os empresários, para os consultores, eu acredito que esse cenário irá reverter e possivelmente nossa cidade irá receber novos números positivos. Pois bem, ainda sobre esse assunto a gente vai abordar no próximo bloco. Agora nós vamos ao primeiro intervalo do Frente a Frente, que volta em 1 minuto. Até já. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor Rafael Viana, ele que é professor do curso de administração da FAT, a Faculdade de Tecnologia de Alagoas. Nosso assunto ainda, o bom gerenciamento das empresas, ou mau gerenciamento que pode condená-las à falência numa época difícil como estamos vivendo, de uma crise econômica sem precedentes que agora, ao que tudo indica, pelo menos fontes oficiais, é que está se estabilizando, né? Mas os mercados ainda continuam inviáveis para alguns tipos de investimentos. E aí, a presença do administrador em qualquer organização é de fundamental importância, como o professor já colocou aqui. E ele me dizia no final do bloco passado que a cidade de Maceió está entre a 32ª cidade cadastrada ou catalogada no país no grau de investimento de empreendedores. O que isso significa na prática? O que é que pode estar acontecendo, professor? Olha, essa é uma realidade que encontramos justamente pela falta de organização das pequenas empresas, pequenas e médias empresas. Sabemos que o que mais movimenta o setor econômico é as empresas voltadas para a área de serviços. Então, precisa-se ter planejamento, justamente para que essas empresas de pequeno porte ela consiga se sustentar nos períodos de crise, principalmente agora que nós estamos passando por uma crise política que, de fato, acaba afetando a nossa economia. Então, é feita uma análise dos principais problemas que possivelmente poderiam estar causando dentro da organização. Então, a partir do momento que a gente vai, digamos, no distrito, supondo ali no Benedito Bentes, que ali existe um celeiro de pequeno empresário. Então, a gente se depara com uma realidade que, às vezes, eles tentam dar um passo a mais, sendo que se esbarra na falta de informação. Principalmente porque, às vezes, eles não têm o conhecimento técnico, mas ele entende do negócio. E aí a importância do administrador, que, como eu tinha falado no bloco anterior, por mais que ele não tenha o conhecimento do negócio, ele entende da parte de gestão. Então, nós encontramos vários setores dentro da empresa que ocasionam essas dificuldades, como principalmente a parte de fluxo de caixa, como você lidar com o cliente, por mais que o seu segmento seja para um público de baixo esclarecimento ou de baixa rentabilidade. Mas esse público sabe o que é gentileza, né? Sabe. Como diz aquele famigerado, gentileza gera gentileza. Então, a partir do momento que, por mais que o negócio seja pequeno, se ele já dá uma iniciativa de um bom atendimento, já é um ponto ganho para aquele negócio que está iniciando. E é importante saber que a empresa concorrente ela vai lançar de todos os meios, inclusive da gentileza, para conquistar o cliente, né? A pessoa não está sozinha no mercado, né? Nós, dentro da administração, nós trabalhamos com os nossos alunos, que uma das características que o administrador tem e que isso auxilia dentro no processo de consultoria é aquele cliente oculto. Empresas estão investindo no seu próprio funcionário que ele vá conhecer o seu concorrente, que ele veja o que é que o seu concorrente está fazendo, quais são os seus produtos, o seu sistema que ele está utilizando, para que ele consiga se adaptar e melhorar.
né? Então, a partir dessas informações, ele consegue ter um equilíbrio no mercado naquela região. Empresas que chegam ao sucesso, mas aí é uma linha tênue que separa manter-se e cair, não é isso? Nós falamos que qualquer negócio ele tem sua zona de conforto. Aquele empresário que consegue ter essa visão de negócio, quando ele chega nessa zona de conforto, ele já sabe que ali ele precisa mudar. A partir do Mas ele tem essa consciência? Na maioria das vezes, não. Aqueles que têm uma assessoria de um administrador, existe uma equipe de gestores de formação, está atento a isso. Olhando de fora para dentro. Exatamente. Temos o administrador nessa função, ele é importante porque ele consegue ter uma visão de fora, né? Porque ele sabe o que está acontecendo no mercado. O empreendedor, ele já está contaminado com aquelas inúmeras informações, inúmeros dados e acaba ficando cego. Um indicativo de que a empresa vai bem ou não é como você é recepcionado nessa empresa, não é, professor? Exatamente. Essa é a primeira indicação de que se a empresa vai bem ou mal. Está na recepção da empresa? Exatamente. É interessante você falar nesse assunto, Gorete, que até é tema do meu artigo de mestrado, né, da importância do atendimento. É claro que, dependendo dos seus funcionários, existe aquele funcionário que chegou de mau humor, ou aconteceu algum problema com a família, ou um problema pessoal, que naquele dia ele não está bem, né? Mas se chega um cliente, ele vai uma vez, é mal atendido. Vai 2 vezes, ele é mal atendido. Na terceira, ele não vai mais. Então, para que a empresa resgate esse cliente, é muito mais difícil. Há empresas que fazem o cliente esperar para dizer que está muito ocupada. Como isso? Isso aí é um equívoco, não é, da empresa fazer o cliente esperar. Ou um seu colaborador, por exemplo, não é? Esse é um erro gravíssimo, né? Então, porque ao ponto do consumidor, ele vai informar o quê? Então, essa empresa não precisa do meu dinheiro, não precisa que eu seja mais um cliente para o seu portfólio. Isso causa essa imagem negativa. Né? E a gente pode enumerar várias empresas que têm esse tipo de atendimento. É só a gente fazer qualquer ligação para serviços de telecom. Pois é, e o próprio Procon, né, tem reclamações, empresas são recordistas nesse aspecto. Né? É verdade. Eu gosto muito de citar esse fato, porque às vezes a nossa cultura, por mais que o consumidor reclame, as empresas, na sua maioria, não dão esse passo de melhorias. Né? Por já estarem consolidadas no mercado, já tem o seu market share já definido, sua margem de contribuição com o mercado já estabelecida, ele acredita que um cliente a menos ou a mais não vai fazer diferença. Pode-se dizer, então, que possuir uma boa equipe de administração numa empresa pode determinar e pode ser um diferencial para o sucesso ou o fracasso da empresa? Importantíssimo isso, Gorete. A partir do momento que você tem uma equipe que é comprometida, desde o seu simples funcionário, do faxineiro até o gestor geral da empresa, precisa ter a união, o equilíbrio. Todos precisam estar, como a gente costuma falar, vestindo a camisa. O que faz um funcionário vestir a camisa de uma empresa? Seja ele novo na empresa ou ele o mais antigo, digamos assim. Eu acredito que o primeiro ponto precisa ter a vontade daquele colaborador estar desenvolvendo atividades nessa empresa. Né? Já é o primeiro passo. O segundo é os gestores. Né? Ele valorizar cada ação, cada ideia que esse colaborador tenha para contribuir na empresa. Hoje é comum os colaboradores sugerirem, participarem, ver a empresa como um ambiente de trabalho, mas também que ele pode sugerir para melhorar o desempenho dessa empresa? Olha, empresa que tem perfil criativo, que tem essa preocupação do seu colaborador, até porque o colaborador ele é um cliente interno. Né? Se o colaborador ele não compra o seu produto ou serviço, não acredita nele, avalie o consumidor externo. Né? Então, as empresas estão começando a se preocupar por isso. E principalmente empresas locais. Né? Eu posso enumerar aqui várias empresas que o gestor ele investe no seu colaborador. Né? Existe um empreendimento aqui na nossa cidade
que o empresário, ele todo ano, quando vai participar de uma feira em São Paulo, ele leva um funcionário diferente, para ele ver como é que é o dia a dia dessa empresa e como o papel dele é de extrema importância para as atividades da empresa. No todo da empresa. No todo, né, da empresa. Uma outra questão, as empresas em geral, no mercado de Alagoas, promove formação continuada, capacitação. Isso é algo que está na teoria para melhorar o desempenho dos colaboradores e, claro, por tabela, das empresas através da sua prestação de serviço ou dos seus produtos. Mas como é esta realidade aqui para as empresas? Olha, eu conheço algumas empresas que investem nos seus colaboradores. Eu tenho alunos que a empresa paga integral o curso de administração, né? Eles investem no seu funcionário porque ele futuramente vai dar um retorno. Agora, é claro que esse colaborador ele precisa também ter essa vontade de aprender. Demonstrar, né? Demonstrar ao interesse. gestor que tem interesse de aprender. Exatamente, e crescer junto com a empresa. O que leva alguns colaboradores a estacionarem, por exemplo, a não se interessar, chegar na empresa e pensar em ir embora, por exemplo? Olha, existe esse perfil? Existe. Eu acredito que seja por não se identificar com aquela atribuição. É claro que hoje a nossa realidade, boa parte da população, ela não tem como escolher o emprego que quer, né? Ou seja, não tem como escolher o emprego dos sonhos. Ele precisa estar empregado para poder pagar suas contas, né? Então, na sua maioria, às vezes ele não se identifica com aquela atividade e acaba sendo um profissional medíocre, um profissional acomodado, que está ali só pelo salário, né? E acaba sendo, como eu posso dizer, se desestimulando na área profissional. É um mal para ele e um mal para a empresa. E um mal para a empresa, que essa é uma das feridas que acontece nas empresas. Existe uma ferramenta dentro da administração que se trabalha para identificar esse tipo de problema, né? Então, a partir do momento que o gestor ele consegue identificar essa baixa de rendimento desse colaborador, ele pode estar aplicando essa ferramenta de gestão que ele vai conseguir identificar e possivelmente pode trazer uma solução. Qual é o perfil do profissional que está dentro dessa realidade? Olha, geralmente ele está, como eu já tinha falado, ele como precisa estar no emprego, ele vê que aquilo ele não se identificou com aquela atividade e acaba, como eu posso dizer, fazendo as suas ações de baixo rendimento. Mas existe aqueles funcionários, aqueles colaboradores que, tendo acompanhamento do gestor, ele consegue se estimular. Às vezes só precisa de uma palavra, que ele começa a ter uma visão e a partir do momento que o gestor, o dono da empresa, diz que ele é importante para o negócio, ele já começa a mudar a sua postura, né? É meio que um papel de um psicólogo, né? Como a gente falou, o administrador, ele precisa ter uma expertise em alguma das áreas, inclusive do RH, que trabalha muito a psicologia. Pois né? Há empresas, essa questão do RH é fundamental no que vai ser planejado estrategicamente pela administração, né? Exato. E nesse sentido, o papel do RH nas empresas, é comum as empresas disporem do RH ou não? A maioria das empresas não conta com essa ferramenta, com esse instrumento. Empresas que são estruturadas formalmente, elas têm esse setor do RH presente. Muitas vezes ela tem um setor de departamento de pessoal, mas não tem a estrutura, o que difere um departamento de pessoal para um setor de RH, de recursos humanos. Existe muito essa confusão, essa comparação, que o DP e o RH são a mesma coisa. De fato, são totalmente diferentes. Bem, sobre a diferença entre departamento de pessoal, que trata do pagamento, ou departamento financeiro, junto folha de pagamento, e setor de recursos humanos, a gente vai saber no próximo bloco. Em menos de um minuto, o Frente a Frente está de volta. Até já. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o professor Rafael Viana, professor do curso de Administração da Faculdade de Tecnologia de Alagoas, a FAT. Nosso assunto,
o bom ou mau desempenho das empresas a partir da sua gestão empresarial. Portanto, professor, falávamos no final do bloco anterior sobre justamente a diferença que faz de uma empresa que tem o seu departamento de pessoal e seu departamento de recursos humanos. Há pessoas que confundem na hora de montar a sua empresa e acham que um departamento de pessoal é suficiente para dar conta dessas demandas. No que difere a empresa estruturada de uma forma e de outra? Agora, no intervalo do bloco, a gente discutiu justamente a diferença, né? Então, vamos começar pelo profissional de RH, o setor de RH. Ele tem papel de extrema importância porque ele tem que ficar atento a toda a sua equipe, desde que seja do funcionário mais simples até ao mais graduado. Então, a partir do momento, vamos supor que estamos numa linha de produção, né? E dentro da linha de produção existem vários setores, sendo que em um dos setores o desempenho daqueles funcionários não estão compatíveis com o que eles deveriam estar exercendo. Pode ser que eles estão se queixando por excesso de carga de trabalho ou então remuneração e, por consequência, vai gerar uma desmotivação, né? Então, o profissional de RH, nesse sentido, ele tem que ficar atento, né, e também trabalhar as estratégias para saber como reverter essa situação. Dentro da administração, tem um autor que eu gosto muito de trabalhar, que é o Stephen Hobbes, que ele trabalha muito a parte de comportamento organizacional. E mais à frente, quando ele vai abordar o tema de trabalho em equipe, né, em grupos, ele identifica algumas características que você vai ver se esse colaborador está apto ou não para trabalhar na sua empresa, que é a parte de satisfação, envolvimento e comprometimento, né? Então, por mais que a empresa ela tenha poucos recursos, mas o colaborador acredita nela, então o grau de envolvimento dele é tão grande que se alguém no ambiente externo falar mal tanto assim, é capaz ele vai defender com unhas e dentes. Então, esse tipo de profissional é aquele que, se a empresa estiver passando por crise ou não, vai estar ali ao lado. Então, a partir desse momento, o setor de RH, ele fica atento a essas oscilações de comportamento que esse colaborador tem na empresa. Então, digamos que eles estão vendo que a baixa de desempenho é por falta de treinamento. Então, ele identifica essa demanda e passa para os seus gestores, olha, aquele setor precisa de treinamento, aquele funcionário precisa de um treinamento. Pode ser alguma capacitação técnica que ficou a desejar, pode ser que uma máquina nova ou então um produto novo chegou e eles não tiveram um treinamento adequado e ocasionou essa dificuldade. Então, essa diferença é fundamental dentro da organização. As empresas que têm uma organização que preceitua a administração da maneira correta, a admissão dos seus colaboradores passa necessariamente pela análise de currículos. Exato. É isso? As empresas, elas costumam muito olhar o seu passado, né? Então, é o que eu sempre falo para os meus alunos de administração. Cuidado o que vocês andam fazendo, cuidado com redes sociais, que as empresas estão olhando também isso, né? Quando ele vai fazer a análise de currículo, geralmente eles colocam lá o seu endereço de rede social. Então o empresário diz, não, vamos dar uma olhada, né? O que é que essa pessoa anda postando, quais são seus hábitos, seus costumes. E às vezes as empresas, elas não aceitam certas ações ou reações que o colaborador tenha fora da empresa. Pois é, e quando ele utiliza as redes sociais no horário da empresa, do trabalho da empresa? Esse é um problema muito sério, né? Foi até interessante você tocar nesse assunto que uma vez eu fui a um certo órgão público para atualizar o RG, né? E quando eu me virei, eu vi um colaborador nas redes sociais, né? Uma das redes sociais. Aí eu disse... Demorando fazer o atendimento, não estava nem atendendo. Ocupado, exatamente. Nem percebe quando o cliente chega. Exatamente. Né? Então, se a gente fizer uma comparação de ambiente público e ambiente privado, esses problemas vão acontecer. Eles são comuns. Eles são comuns, né? São comuns. Como resolver essa situação? Bom, cabe ao gestor identificar esse problema e corrigi-lo. Né? É possível corrigir? É possível. Existem as suas punições dentro das organizações. Empresas que são extremamente rigorosas com o comportamento chegam até não aceitar e ter até o seu desligamento,
por justa causa, por não estar exercendo no seu horário de trabalho as suas funções, né? Se fosse fora do seu horário de trabalho, tudo bem, você não está fazendo nenhuma atividade, mas no horário de suas funções, você tem que exercer o que foi contratado. Se for, né? Comprometido pelo uso indevido de um celular, ou estando nas redes sociais ou no WhatsApp, isso aí é considerado. A não ser também que essas redes sociais sejam uma ferramenta de trabalho, né? Que na grande maioria não é. Então, os gestores precisam estar atentos a esse tipo de demanda que pode acontecer, e de fato acontece em qualquer segmento, né, e coibir. Porque se um funcionário faz e outro colaborador vê, vai gerar aquele sentimento de ele fez e não aconteceu nada, então vou fazer. Abre-se precedente. Abre-se precedente. E né? cria-se uma imagem também muito distorcida do Sim. público sobre o trabalho daquela empresa, né? Sobre o gerenciamento da empresa. Né? Exatamente. Acaba diminuindo a credibilidade, independente se seja público ou privado, e isso vai ter um resultado muito significativo a médio e longo prazo. Professor, no momento de crise, as pessoas tendem a abrir seu próprio negócio e a transformá-los em empresas familiares. Quais são os riscos? Olha, porque essa questão de riscos, há uma controvérsia. Há setores da economia que acham que empresas familiares têm uma tendência de estarem mais sólidas no mercado. Outros segmentos discordam plenamente. A partir do momento que há uma abertura de uma empresa familiar, o primeiro ponto que tem que ser discutido dentro da empresa, somos funcionários, somos colegas de trabalho, não somos parentes nem aderentes, né? Fora das paredes da empresa, voltamos à nossa realidade. É como se fosse você ligar a chave, né? Entrou na empresa e esquece que aquele colaborador é seu irmão ou sua irmã, né? Então tem que ser tratado como funcionário, como colaborador. Existem números positivos que empresas familiares vêm dando certo, mas na maioria que não dão certo, de fato acontece pela falta de planejamento e por não ter dentro desse empreendimento um administrador. O que leva à falência de empresas com essa característica? Eu acredito que seja não há diferença, não sabe diferenciar que naquele momento dentro da empresa não está sendo família. Né? Precisa ter esse discernimento que dentro daquele ambiente de quatro paredes empresarial são colaboradores que estão trabalhando num foco de ter sucesso no mercado, ter reconhecimento e que aquele negócio gere lucratividade e perdure. Quando há uma família numerosa que faz parte do negócio, por exemplo, fica difícil para convencer aos integrantes da família que estão na empresa que o lucro é possível, por exemplo, fazer um capital de giro e muitas vezes faz a opção por um prolabore e que isso aí fica se transformando num problema quando, por exemplo, vai de um integrante querer comprar um carro e todo mundo resolve, não, fulano comprou, eu também vou comprar. E isso já aconteceu em empresas que eu conheço, né? E que levou parte dessa empresa a praticamente ir à falência por conta de atitudes como essa, né? Existe um cuidado muito grande, porque a partir do momento que os membros da empresa são famílias e que vê que a empresa está começando a ter o seu reconhecimento no mercado, já gera aquela falsa imagem que estamos tendo lucro. Então, se já temos lucro, vou comprar meu carro, vou comprar um carro importado, vou viajar para os Estados Unidos. E o principal, que é ter foco e se dedicar às ações da empresa, fica em segundo plano. Né? Então, você trabalhar numa empresa familiar, essa visão empresarial, se não houver um administrador, vai ficar muito difícil. Né? Principalmente para diferenciar que aquele ambiente não é um ambiente família, é um ambiente empresarial, mas que são famílias que estão ali dentro trabalhando com um único objetivo. Pois é, isso na parte de propriedade, né, da empresa. E tem empresas que investem também em manter seus colaboradores que têm algum elo, algum vínculo familiar. Como o senhor vê essa questão? Olha, incentivam até, há empresas que incentivam. A partir do momento que você consegue colocar um funcionário numa empresa credenciada, renomada e que é de família,
dá a entender que ele quer que esse, digamos, um filho, que ele tenha costume e se dedique a esse tipo de empreendimento. Né, É o sentimento. Este é o sentimento. Né, sendo que na prática, às vezes, a teoria é outra. Né, por mais, por exemplo, existe aquele ditado que, filhinho de peixe, peixinho é. Então, eu tenho um pai que é médico e eu quero que meu filho também seja médico. Né, e acaba influenciando ao filho, assim, não, faça medicina, que eu vou montar uma clínica para você, sendo que ele não tem vocação nenhuma para medicina. É um investimento a fundo perdido. A fundo perdido. E aí ele disse, não, pai, eu quero estudar música. Então, uma família que é conservadora vai dizer, não, você não vai estudar música. São 3 gerações que são médicos, você tem que dar continuidade a essa linhagem. Né? Então, acaba causando esse, digamos assim, inconveniente. E às vezes até quebra, né, essa hegemonia. Quebra, né? E acaba... Uma terceira geração a vir a gerenciar essa empresa, ele não vai ter a expertise, nem o dom, nem nada que o identifique, acaba que a empresa também desaparece. Vai gerar aquele profissional, de que está dentro da empresa, ele é um profissional, acomodado. Né? E os outros colaboradores que não são da família começam a visualizar, só o filho do dono está tendo essa postura, então alguma coisa está errada e essa empresa vai fechar. Eu vou logo procurar outro emprego, né, que eu acredito que aqui não vai dar muito certo. Né? Mas, no geral, com ou sem família, a presença do administrador é fundamental? Importante. Né? Justamente por ele ter essa visão de negócio, saber fazer planejamento, utilizar as ferramentas da administração de acordo com os recursos que aquela empresa disponibiliza, consequentemente vai haver um crescimento nas ações internas que vai impactar no mercado positivamente. Pois é, e aí dentro das perspectivas que aponta o país, como o senhor analisa esse momento para a gente encerrar o programa? Olha, eu acredito que sempre existe aquela luzinha, por mais que de problema, de crise aconteça. Né? Eu acredito que se houver esse espírito empreendedor, principalmente que tenha auxílio de administradores, havendo crise ou não, crise política ou não, existe um setor que sempre vai estar à disposição do mercado, que são as empresas. Né? Seja ela prestadoras de serviço, produtos, né? Vai existir uma demanda, vai existir consumidores. Então, o papel do administrador é que essa imagem fique forte, se fortaleça e dê mais credibilidade e confiança para que a gente mude esse cenário que assusta, né? Claro. Eu agradeço, chegamos ao fim da nossa entrevista, infelizmente. Eu agradeço a sua participação, professor, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, estou à disposição. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro.